Olá, tudo bem? Então, hoje eu vim falar com vocês aqui a respeito da Proclamação da República, tá? Dia 7 de outubro agora nós vamos sancionar, 7 e 8 de outubro nós vamos sancionar a República. Ela foi proclamada no dia 15 de novembro de 1889 pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Tá? O Marechal Deodoro foi um militar, foi um herói da Guerra do Paraguai, o cara era fodão, né? O cara era pica da galáxia, né? E aquela insurgência toda do governo português com a coroa portuguesa, teve aquele processo, aquela rebelião, você sabe talvez mais história do que eu estou aqui apenas relembrando alguns fatos, né? E 1889, eu tive que fazer esse cálculo. Foi numa sexta-feira. Gente, vocês têm noção o que é sexta-feira para o Brasil? Gente, sexta-feira é dia de cerveja, futebol, oba-oba, tá? Não tem outra coisa que represente o Brasil do que a sexta-feira. Sexta-feira a gente sai para dançar, a gente sai para tomar uma cerveja com os amigos, vai para uma festa, uma balada, um rap, tudo mais. Ok? Então, provavelmente deve ter acontecido isso. A República foi proclamada no dia 15 de novembro de 1889, uma sexta-feira. E aí a rapaziada lá do quartel e tudo falou: Ô Marechal, vamos fazer o seguinte, vamos sair fora, vamos fechar, vamos festejar, vamos comemorar. Aí segunda-feira a gente vê o que a gente faz. Afinal, o Brasil é o país do futuro. Pois é, e essa segunda-feira nunca chegou. Essa república não foi devidamente, sancionada. A sanção é a hora que você efetivamente toma pulso mesmo daquele ato. O ato em si, que é a proclamação, é o ato de você verbalizar aquilo, a palavra como instrumento de poder, foi proclamada, entretanto ela não foi devidamente sancionada ao longo de mais de um século. Muito bem. E eu estou convidando vocês para que a gente, no dia 7 de outubro, a gente efetivamente participe com o nosso voto, participe com o nosso confirme, com a nossa tecla verde, dando o nosso desejando que a República seja definitivamente reconstruída, se a gente pode assim dizer, utilizando até uma frase do Álvaro Dias, a reconstrução da República. Pois muito bem, pelo menos se todos aqueles que me acompanham, tanto nas minhas redes sociais, quer seja no Twitter, no Instagram ou no Facebook, a minha disposição, a minha intenção clara em votar no Jair Messias Bolsonaro. Este é o meu candidato, esta é a minha escolha. Neste exato momento, eu já falei isso em momentos anteriores, não era a minha primeira escolha. Eu tinha um outro candidato, que era um candidato que atendia às minhas demandas. Aquilo que era meu, aquilo que era do Flávio. Atendia os meus desejos. Inclusive, eu até escrevi um material, algumas propostas, alguns projetinhos de lei voltados para algumas coisas que é do meu interesse. Só que o meu interesse e aquele candidato, olhando para ele e olhando para o meu interesse naquele momento específico, eu cheguei à conclusão de que ele não era, para aquele momento, para o momento que nós estamos vivendo agora, infelizmente não. Não adianta. Por mais que eu queira, por mais que eu deseje. E aí, vocês já assistiram, se não assistiram, assistam o vídeo que eu falo a respeito de câncer, eu falo a respeito de guerra na selva. Guerra na selva, a gente vai ficar frente a frente com as adversidades. E vamos ter que, obrigatoriamente, em todo o transcurso da guerra, moderar as nossas necessidades. Assim é que a coisa funciona. Pois muito bem. Então, ao longo dessa história toda,
o Brasil veio sendo construído, a memória brasileira nesses últimos 500 anos, a história do Brasil nesses últimos 500 anos, foi construída tal qual uma colcha de retalhos, uma patchwork. Você foi colocando os retalhozinhos, se foi montando, e hoje nós somos uma nação multifacetada. Multifacetada em cultura, multifacetada em costumes, multifacetada etnicamente. Tá? Então, quando os portugueses aqui aportaram, os portugueses chegaram aqui, os portugueses são de raiz étnica ibérica. Os povos ibéricos, eles são naturalmente, sabe, acolhedores, eles são gentis, eles são, sabe, de trazer todo mundo para debaixo da sua asa. Esse está no DNA dos povos ibéricos. Tá? Quem estuda um pouquinho de história compreende isso que eu estou falando. Então, toda a nossa genética é de um povo, sabe, acolhedor, sabe, bacana. Nós herdamos dos portugueses também, em termos culturais, a língua. O português é uma língua altamente complexa. O português é uma língua em que nós podemos expressar sabe, tudo que vai pelo nosso raciocínio, pelas nossas ideias, pelas nossas reflexões. Todos os fonemas que compõem a língua portuguesa e as suas inflexões são capazes de expressar com absoluta, total e inequívoca clareza aquilo que nós estamos pensando. É também uma língua que está estruturada para expressar os nossos sentimentos, aquilo que vai pelo mais profundo da nossa alma, aquilo que tem a ver com a nossa essência. Nós conseguimos nos expressar através da língua que falamos e que é parte integrante da nossa cultura, tudo aquilo que pensamos e tudo aquilo que sentimos. Diferente de outras línguas. Outras línguas têm essa dificuldade. O inglês, por exemplo, tem uma certa dificuldade para expressar alguns tipos de sentimentos e alguns tipos de emoções. Tá? Algumas línguas asiáticas da mesma forma. Enfim, não vou aqui dissertar sobre linguística porque não é minha área. Tá? E eu não tenho autoridade para falar sobre isso. Apenas estou fazendo uma reflexão, falando uma coisa que faz parte das minhas reflexões. Estou utilizando a língua portuguesa para me expressar e eu tenho absoluta tranquilidade, tenho certeza absoluta para perceber que isso que eu estou falando é aquilo que você está entendendo. A língua portuguesa é tão poderosa, mas tão poderosa, que se eu quiser utilizá-la de uma outra forma, como um mecanismo de manipulação, ela tem as ferramentas propícias para isso. Ela é uma língua capaz de influenciar, mas é uma língua também capaz de manipular. Ela é flexível nessa dinâmica. Muito bem. E aí, nós recebemos na sequência do povo português, nós recebemos os negros, que vieram para o Brasil como uma mão de obra. A mão de obra dos negros foi muito importante para o desenvolvimento e para o crescimento da nossa nação, porque foi uma mão de obra que foi diretamente ligada à cultura, à produção primária, que é a agricultura. Chegou ali essa mão de obra foi, meu Deus, foi importantíssima. Só que quando eles vieram para o Brasil, eles vieram para cá numa condição que até a própria antropologia considera até uma diáspora, ou seja, eles vieram para cá não só como um projeto, mas quando vieram para cá, eles trouxeram também a sua cultura e na sequência, quando houve a libertação dos escravos em 1888, foi, né? 1888, acho que foi. 1888. A abolição foi em 1888. Muito bem. Tá? Eles também tiveram a oportunidade de não só participar de um projeto de desenvolvimento nacional, mas também conseguiram, através da sua potencialidade, da sua cultura e da sua língua, nos levar a um estado, fez com que eles fossem para um outro nível, que fez com que eles participassem agora
da estrutura social na nossa sociedade. E a partir do meados do século XIX, tá, os negros que aqui viviam, os africanos de todas as etnias que aqui viviam, eles apresentavam, eles já participavam da sociedade com suas famílias, com a sua propriedade, com a sua riqueza, e tinham na estrutura familiar, na estrutura organizacional, tá, desta sociedade, escravos também. E o escravo não necessariamente tem esse termo pejorativo, tem nesta época o termo pejorativo como se fala hoje, daquela condição de subserviência, de um trabalho forçado, de algo que não é legal. Tinha, claro que tinha. Sem dúvida que tinha, lógico, não há dúvida que não. Tá? Mas começou a surgir dentro da sociedade a figura do escravo como nós temos hoje. Aquela pessoa que vem na nossa casa, por exemplo, eu tenho algumas pessoas que vêm aqui na minha casa que é responsável pela manutenção do jardim. Ele não está aqui subjugado, né, numa condição escravagista. Ele vem, a gente conversa, trocamos ideias, eu faço café enquanto ele cuida do jardim, nós conversamos sobre amenidades, falamos sobre o nosso candidato, que é o Jair Messias Bolsonaro, é uma pessoa muito articulada, muito figura, tá? Mas ele faz um tipo de serviço que eu não faço. E que ele faz com proficiência, assim como aquela senhora que cuida da limpeza. Isso acontece na sua casa. E naquela época, estas pessoas passaram a fazer parte, negros tendo na sua estrutura organizacional, negros também que o serviam, que tinham essa alcunha, este nome, esta denominação de escravos, mas não como a história veio modificando ao longo do tempo para fazer-nos pensar que temos uma dívida com esse ou aquele, porque se nós formos falar em termos de escravidão, isso não é um privilégio, isso não é uma prerrogativa dos negros. Isso também eu posso falar dos demais povos, sobretudo os italianos, que vieram para o Brasil com uma promessa de cama, comida, roupa lavada, e chegaram aqui, tiveram que ficar com uma mão na frente e outra atrás, e foram para o trabalho, esse sim, subjugados. Né? Então, todo esse contexto histórico, todo esse caldo cultural vem formando a sociedade brasileira. Os alemães, aqui em Santa Catarina, na região de Joinville, a primeira imigração, que foi os suíços, no meados do século XIX, quando houve a abertura dos portos às nações. Então, o Portugal permitiu que outros povos se chegassem até nós. Os suíços em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, os italianos aqui no interior de Santa Catarina, os alemães, repito, aqui em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, os japoneses em São Paulo já no início do século XX, os chineses no final do século XIX, também no Rio de Janeiro, os franceses e holandeses no norte, enfim, o Brasil se tornou uma esquina do mundo. E essa miscigenação permitiu, neste caldo cultural, meu Deus, nos tornarmos uma nação, meu Deus, uma nação 100% tolerante. Nós somos tolerantes com o nosso semelhante. Nós somos tolerantes com aquele que é diferente de nós. Nós somos tolerantes com aquele que pensa diferente de nós. Tá? Entretanto, isto é a base fundamental para que a gente consiga se expressar culturalmente, é a base estrutural que permite que dentro de uma democracia, dentro de uma república, nós consigamos evoluir, crescer, prosperar, tá? Dentro de padrões políticos, organizacionais, ordeiros, obedecendo critérios absolutamente republicanos e democráticos. Nos anos 60, aproximadamente, aconteceu um movimento egresso da Europa, tá? Especificamente do leste europeu, onde grupos se insurgiram com o título de uma revolução do proletariado, de fazer com que
o povo tomasse o poder. Essa primeira conversa pareceu para muitos, meu Deus, isso é legal, e aí algumas pessoas, e a língua, agora que eu estou te falando da língua portuguesa, eu mudo um pouco o tom da conversa, uso outros fonemas, outras entoações, e aí aquela linguagem motivadora passa a ser uma linguagem que produz uma manipuladora. Tá? E aí começam a surgir os primeiros movimentos. O movimento comunista no Brasil, as primeiras células comunistas, que veio do leste europeu para cá. Então essa história você já sabe, já está careca de saber. O que tinha por trás desse projeto? Um projeto muito mais consistente, que não era um projeto de governo, mas um plano de governo, mas um projeto de poder. Um projeto de poder que já estava sendo articulado em vários locais do mundo, e ao longo desse tempo todo, nesses últimos 30 anos, a gente percebeu clara e assintosamente que, por ser um projeto de poder, ele não dá suporte e sustentação a nenhum dos países, a nenhum dos estados que o acolheu. Tá certo? Eu posso citar aqui Coreia do Norte, Venezuela, Cuba, os países algumas ditaturas da África, e vai por aí afora. Então, esse movimento, esse plano, quando chegou no Brasil, a partir de 1990, teve um upgrade, que foi o Fórum de São Paulo. O Fórum de São Paulo foi a pedra fundamental para criar o programa de estamento burocrático em toda a estrutura da nossa nação. E aí isso enveredou por 3 pilares. Primeiro por 2, que são a mídia, rádio, televisão e jornal. Tá? Depois os grandes escritórios que lidam com o direito. Quando eu falo isso, são aquelas pessoas que têm a sua formação acadêmica como ligada ao direito, que são os advogados, promotores, juízes e tudo mais. Algumas dessas pessoas, parte desse grupo, comprou essa ideia e faz parte desse contexto desse estamento burocrático e veio trabalhando em benefício disso. A mídia, clara e assintosamente, nunca se falou sobre esse fato, sobre esse acontecimento, que foi o Fórum de São Paulo, que é a união de todos os países da América Latina para que ela se transformasse num país socialista, num país cujo regime, o estamento burocrático leva grupos a um estado de poder, e a nação que se foda, o povo que se foda. Não tem. Eu fico imaginando como é que funciona isso dentro da cabeça doentia desses líderes. Tá? Bom, agora você faz isso como? Você tem que ter alguém para financiar isso aí. Então, dois grupos bem atuantes veio trabalhando ao longo dessa história toda, que é o grupo Soros e o grupo Ford, do tio George e do tio Henry, que contribuíram monetariamente para a sustentação desse trabalho. E aí, aqui no Brasil, em particular, nós observamos que todo o caixa para fazer com que esse projeto fosse levado adiante, nós já sabemos, tem o mensalão, começou com o mensalão, porque você precisa cooptar o legislativo. Sem cooptação do legislativo não existe a possibilidade de você aprovar leis. Aí começa com o mensalão, e depois veio o petrolão, e aí dentro da estrutura da Suprema Corte, colocando pessoas estrategicamente de moral duvidosa, estrategicamente ali colocadas, e que contribui
para a manutenção desse status quo. Grupos de juristas, grupos de indivíduos que entendem a respeito de lei, advoga em favor daqueles indivíduos que estão na manobra do processo. Dentro do legislativo, as leis são ou não aprovadas. Eu estou falando isso, por exemplo, do candidato que eu estou defendendo. São 620 projetos de lei colocados na Câmara. Inúmeros projetos, tá? Inclusive os projetos ligados à parte de benefício dos povos da selva, projetos de lei ligados às comunidades quilombolas, projetos de lei signatários. Esse eu acho muito bonito, é um projeto do qual projeto de lei 2063, 2000 alguma coisa. Depois eu posso até colocar na nota aqui do nosso vídeo, aqui embaixo. Falando a respeito dos cuidados prioritários que se deve ter com mulheres que sofreram violência. Ele é signatário dessa lei. Qualquer mulher que sofreu violência, ela deve ser cuidada prioritariamente em todas as áreas, em todos os setores. Se por alguma razão ela sofreu alguma violência física e precisa de um acolhimento numa unidade de saúde, ela tem absoluta e total prioridade. Isso é projeto de lei. O signatário desta lei é o meu candidato, que provavelmente é o seu, Jair Messias Bolsonaro. Os povos indígenas, a discussão que está sendo feita hoje com as 3 grandes etnias indígenas, para fazer com que esses povos venham se beneficiar daquilo que o homem branco, vamos falar dessa forma, o homem branco tem hoje. Quero preservar a minha estrutura cultural, claro, sem dúvida, eu acho super importante, as minhas raízes étnicas, e também gostaria muito de ter o benefício do desenvolvimento que a nação brasileira tem. Eu não quero ficar para trás. Eu quero ter a oportunidade, eu enquanto povo da floresta, eu quero ter a oportunidade de ter uma boa escola. Não é só uma escola que é a escola de uma bolha que está dentro de uma reserva indígena. Eu quero ter o direito e a oportunidade de sair daqui da minha reserva e ter a oportunidade de cursar uma escola técnica secundária, de ter a oportunidade de ser um engenheiro, ser um médico, ser um advogado, enfim, um administrador. Não é porque eu pertenço a uma etnia indígena, ancestral, eu tenho que me manter circunscrito àquela região. Eu posso sim fazer isso o Jair Messias Bolsonaro vem falando há 25 anos. E aí a mídia nojenta vem dizendo que ele é contra os índios, que ele é contra os negros. As comunidades quilombolas, 1 milhão de quilombolas liderados cuja liderança declarou clara e objetivamente o seu apoio ao Jair Messias Bolsonaro. Por quê? Porque as comunidades quilombolas hoje estão, por ser um espaço onde o governo não as atende, elas gostariam de ter os mesmos direitos de propriedade que o branco tem. Qual é o problema? Eu já estou aqui, já moro aqui. Eu não posso dispor dessa minha propriedade aqui? Com certeza posso. Com os mesmos direitos. Não. Mas a tutela é um meio pelo qual eu posso, esses malucos aí de esquerda, não posso dizer de esquerda, esses malucos criminosos utilizam esse estado dessas comunidades em seu benefício eleitoreiro. Então, eu tô me referindo agora a esse aspecto da mídia. A mídia como sendo um fator de manipulação das ideias, dos conceitos, e aí nós vamos para as novelas, nós vamos para os noticiários feitos de forma absolutamente sem compromisso com a verdade, tá? E os jornais escrevendo o que querem, tá? Você pega um jornal hoje, as pessoas só... Eu particularmente, eu deixei de ler a mídia escrita hoje, aqui na cidade onde eu moro, que é Florianópolis, eu não consigo absolutamente ler mais nenhum jornal. Não tem condições. Tá? Ou você vê as notas
desportivas, de futebol, alguma coisa assim e tal, mas aquilo que diz respeito às questões da comunidade, aquilo que diz respeito às questões políticas e às questões nacionais e internacionais, fique certo. É tudo farinha do mesmo saco. Tá? Pois bem. Então, não dá, não tem condições. Tá? Então você pega hoje um artigo de jornal, como nós estamos muito habituados às mídias sociais, que as informações estão compactadas em pelo menos 2 parágrafos, o que é que eles fazem? O chapéu da notícia é um fake news e depois eles colocam 20 parágrafos. Ninguém lê 20 parágrafos de uma notícia de jornal hoje, de jeito nenhum. A não ser que você tenha uma boa leitura. Tá? Seja ágil, né? Tem uma leitura dinâmica, consiga ler com atenção, consiga perceber os fonemas e consiga organizá-los. Se você não tem essa dificuldade, certamente você vai ler o cabeçalho, ler o primeiro parágrafo que diz respeito ao chapéu da nota e daí para frente fique certo. Se você não tiver o olhar atento e o ouvido afinado, você vai ser enganado. E o que é que está acontecendo hoje nas mídias sociais? Está acontecendo exatamente isso, que é o terceiro elemento. Então eu estou falando a mídia, as redes, o sistema jurídico e agora as mídias sociais. As mídias sociais, essas daí estão sob o rígido e absoluto controle do tio George. Não se iluda com relação a isso, não. Tá certo? A documentação de fonte primária nos garante essa afirmação. Pois muito bem. Então, ao colocar tudo isso na mesa, nós temos um conjunto que é o Centrolão, chefiado por um cara que come merenda de criança, cercado pela tartaruguinha da floresta, que contém também um cara que é um alucinado, com completo destempero emocional, que é um cangaceiro, e obviamente um rapaz que é um absoluto e total analfabeto, que ele não faz nada se ele não vai na cadeia pedir orientação por um cara que está preso e condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Tá? Ainda mais tem mais a capivara dele está grande. Para quem não sabe o que é capivara é a folha corrida do bandido. Tá? Então a capivara do cara que está preso lá é grande. Certo? Então, se este grupo muito bem articulado, e agora recentemente articulado pelo senhor Fernando Henrique Cardoso, um comunista fabiano, se você não sabe o que é fabiano, eu recomendo que você se informe sobre isso. Tá? De que a esquerda precisa se unir em volta de um projeto democrático para a nação e tudo mais. Vou usar as palavras do Álvaro Dias. Fica de olho que isso aqui é truque. É truque, é o que eu digo para você. A língua portuguesa, ela tem uma grande capacidade de influenciar. Ela consegue transmitir as nossas emoções, mas ela também consegue te manipular. É fabulosa a nossa língua. E essas pessoas não têm absolutamente nenhum compromisso com a democracia e tampouco com a segunda-feira, com a sanção da nova república. Não tem, absolutamente não tem. Então, hoje eu estava na Receita Federal, eram mais ou menos umas 3h30, 4 horas da tarde, eu dei uma passadinha lá, que eu pago imposto, não sei se você paga, mas eu pago imposto. Eu fui verificar uma questão de uma alteração no DARF, que é um documento de recolhimento, mas isso não vem ao caso. Eu chego lá, e existe um grupo de senhores, que eu estava ali esperando a minha vez para ser chamado, para argumentar ali com o rapaz, a senhora da Receita que me atendeu. Aí eu percebi a presença de algumas pessoas ali, e eu já gosto de fazer aquela coisa antropológica, social, tudo o pessoal discutindo e tal, de pé, e todos eles conversando. E um deles foi enfático: eu mudei meu voto. Pô, o senhor mudou seu... Desculpa, eu não pude deixar de ouvir, mas o senhor mudou seu voto? Por quê? Ele falou: eu estava muito convicto em votar no Amoedo. Eu falei: puxa vida, Aí eu já entrei na conversa. Eu estava com o mesmo sentimento, meu candidato era outro, não era o Amoedo, mas era o outro candidato, o Álvaro Dias.
um carinho pela figura do Álvaro Dias. Eu acho ele um cara. A minha família tem relações de amizade com a família dele. Ah, eu não privo do convívio íntimo dele, mas é uma pessoa com quem eu me sinto seguro, de uma certa forma. E ele falou, mas o Amoedo não é a pessoa. Seria muito bom se ele tivesse a grande aceitação, se tivesse o outro candidato. Eu falei, você está se referindo ao Jair Bolsonaro? Eu falei, é verdade. Você percebe como nós que mudamos de opinião e temos a capacidade e a serenidade de admitirmos isso com tranquilidade, é porque nós é que pagamos a conta. Nós pagamos a conta. Eu estou aqui para fazer um recolhimento de imposto. Ele falou, eu também estou. Enfim, cada um tinha a sua questão tributária a ser tratada ali. E eu falei, é porque nós pagamos imposto. O nosso dinheiro é que vai fazer a manutenção disso tudo. Aí o pessoal já se sentiu, cada um se arrumou, sabe como é que é, onde tem a reunião ali, pessoal que se empodera, quem paga a conta tem poder de fogo nessa hora. É algo, sabe, subconsciente, algo inconsciente. Quem paga a conta tem uma certa insurgência naquele momento. Ah, porque imagina, pô, agora, a pessoa, se esse maluco desse Jaiminho Haddad aí entra. Falei, não vai acontecer. Tá? Nós temos que refundar a República a partir do dia 7. Como assim? Aí o cara falou, não, eu falei, eu contei isso que eu estou contando para vocês agora. Você sabia que o dia 15 de novembro de 1889 foi uma sexta-feira? E sexta-feira no Brasil é dia de gandaia, dia de folia. Eles estavam esperando para começar tudo na segunda. E até agora não começou. Aí depois começa a dar risada, mas é verdade. Eu falei, é verdade, cara, foi sexta-feira. E aí sabe que sexta-feira é dia de putaria, dia de sacanagem, dia de bandalheira. O pessoal leva na é que nem jogo de futebol, né, cara? E aí, nós hoje temos que levar em consideração os nossos interesses sobre isso. Então, se você, por isso você está me assistindo agora, provavelmente pode ser que você não seja eleitor do Bolsonaro. Você seja eleitor do Álvaro Dias, seja eleitor do Amoedo, seja eleitor até do Meirelles, ou do Daciolo. Sim, pode ser que sim, pode ser que não estou aqui fazendo nenhum julgamento desses candidatos, não. A minha restrição é esse bloco criminoso que se instalou ali. Você tem o Câncer Central, que é o Partido dos Trabalhadores, onde o seu candidato, o Jaiminho, precisa pedir orientação para um criminoso condenado por lavagem de dinheiro e corrupção. Se o meu candidato precisa pedir conselho para um condenado, tem alguma coisa errada aí. Depois tem o outro lá que é um ladrão de merenda, a outro que é um cangaceiro, e a outra que é a tartaruguinha da floresta, que parece um cometa de Halley, passa não é um cometa de Halley, parece um cometa que passa de tempos em tempos, sem a menor expressão, sem o menor compromisso com a nação brasileira, uma mulher que vai ficar dialogando com todo mundo. Até quando? Você vai dialogar até quando? Tem que agir, nós temos problemas seríssimos para serem tratados. Nós temos questões tributárias a serem tratadas, nós temos questões fundiárias com os povos da floresta, nós temos questões estratégicas com recursos minerais, nós temos questões de justiça social, que precisamos colocar a mão nisso aí e tudo mais. Então, a escolha do Jair Messias Bolsonaro, para mim, ela deixou de atender às minhas demandas pessoais e eu estou olhando para as demandas do país onde eu vivo. Eu não tenho para onde ir. Eu não quero ir embora daqui. Muito embora tivesse a oportunidade de tchau para ti. Mas não é essa a minha intenção. Eu gosto daqui. Aqui é legal, aqui é bacana. Aqui estão os meus amigos, aqui está a minha família, aqui estão as pessoas que eu gosto, as pessoas que eu amo. Então eu não tenho interesse. E eu quero que as coisas boas aconteçam com essas pessoas. Eu quero que essas pessoas que eu gosto, que eu amo, tenham a oportunidade de crescer, de prosperar dentro de um país ordeiro. Tá? E quando eu falo de um país ordeiro, é um país que tem lei e ordem. Tem ordem e tem progresso. E que a bandeira seja verde e amarela.
Eu não posso pensar na outra possibilidade. A outra possibilidade é transformar indiscutivelmente o país numa Venezuela, transformar o país numa Coreia do Norte ou outra coisa parecida com isso. Então, se você não está preocupado com política agora, pense bem. Pense muito bem que você vai ter que se preocupar com o que comer daqui a um tempo. Se você não está preocupado com a política do seu país, com a política do Brasil, você poderá se preocupar daqui a um tempo em ter o que comer. Porque a Venezuela aconteceu exatamente o mesmo caminho que o Brasil está seguindo. Os 3 pilares de cooptação: Forças Armadas, governo e povo. Ainda bem que nós temos um povo que acordou. 60% da população brasileira hoje está tendo esse olhar. 60% da população brasileira está tendo esse olhar. Um grupo pequeno, de cerca de 16%, é o responsável por todo esse barulho, supostamente de esquerda. Nós não temos um país de esquerda e de direita. Tá? Nós temos um país que tem um viés conservador, republicano, democrático, e temos um outro bando que é um bando de criminoso, um bando de pessoas que não estão absolutamente nem aí, e que a fala é o canto da sereia. Tá? O Jaiminho, quando fala, eu digo sempre o seguinte: o demônio fala pela boca desse homem. É impressionante o encanto que ele produz nas pessoas. Tá? Então ele tem todo aquele mise-en-scène dele, tudo mais, temos que fazer assim, é o demônio falando pela boca desse homem. Eu não tenho absolutamente nenhum pudor em falar isso aí. Tá? Então, se você está esperando que alguma coisa aconteça utopicamente, votando nesse ou naquele, mas esse é o da minha preferência. O da sua preferência, por favor, manere os seus desejos. Nós estamos numa guerra na selva. A sua preferência talvez não seja tão importante quanto a preferência para a mudança que nós estamos esperando que aconteça. Eu não estou dizendo para você concordar comigo, porque não é também a minha preferência essa daí. Eu gostaria que fosse de um outro jeito, mas nós estamos vivendo numa situação de câncer. Assista meu vídeo sobre câncer, que lá eu explico melhor sobre isso. Tá? Nós temos um tumor e não adianta dar qualquer Amoedo e qualquer Álvaro Dias para esse tumor. Nós temos que dar uma quimioterapia para ele, um Jair Bolsonaro com a espada na mão. Nós temos que dar um Mourão com a espada na mão. Temos que dar uma equipe coesa de técnicos responsáveis pela mudança que nós precisamos fazer. Precisamos refundar a República no dia 7 de outubro, para que segunda-feira, quando finalizar todos os resultados da eleição, nós tenhamos calma e tranquilidade para seguirmos os próximos meses, que são os meses de transição, e aí assumirmos definitivamente a direção do nosso país. Eu, como empresário, eu como professor, eu como instrutor, eu tenho meu pequeno negócio. Eu quero ter paz e tranquilidade para fazer as minhas coisas e saber que a minha escolha garantiu lei e ordem no país. Porque se eu souber que existe um Jaiminho, ou um cangaceiro, ou uma tartaruguinha no comando da nação, eu sei claramente, essas pessoas não vão ficar sozinhas. Elas serão alimentadas por esse sistema que é o estamento burocrático. Tá bom? Eu já falei disso num outro momento. Eu quero te convidar para a gente fazer essa reflexão agora. Quem sabe amanhã a gente fala um pouquinho mais sobre isso durante todos esses dias e que você tenha serenidade e paz para fazer a mudança interna, para que você tenha, para que você se interesse por isso, para que você realmente, ao fazer a sua escolha, saiba: os povos da floresta estão acolhidos e privilegiados. As mulheres, existem projetos de lei que garantem a sua integridade. Os quilombolas já têm definido as estratégias de consolidação do projeto que eles mesmos levaram até o Bolsonaro. Está pronto isso.
As práticas naturais, me fala negócio de práticas naturais, você não tem noção do que está por vir aí no governo do Bolsonaro com relação às terapias complementares do sistema público de saúde. É show de bola. As questões tributárias e tudo mais, este vai ser o grande desafio para a nação brasileira. E vai depender muito de nós. Nós que pagamos impostos como empresa e nós que pagamos impostos como consumidor final, certamente teremos que, num primeiro momento, ter um pouquinho de paciência com isso. Porque o ajustamento disso tudo vai demorar um pouco, mas depois o resultado será muito legal. Por fim, com relação a essa questão tributária, o único candidato cujo mercado aprova 100% é o Jair Bolsonaro com toda a sua equipe econômica, tá? Paulo Guedes como modelo de gestão econômica e financeira da nação. Estou falando de uma forma simples para que você possa eventualmente entender. Tem gente que às vezes se enfastia um pouco com essa linguagem, mas o mercado, quando eu digo mercado, é a bolsa de valores, as questões de investimento e tudo mais, que estão olhando para isso. Puxa vida, que legal, agora vai dar um pouco mais de paz e tranquilidade para o mercado, a indústria pode produzir, as empresas podem gerar empregos, nós podemos trabalhar de uma forma um pouco mais tranquila e serena. É assim que está sendo proposto. Eu posso te assegurar que existe a possibilidade disso acontecer com o Jair Messias Bolsonaro. Só que com o Jaiminho, o Cangaciro, a Tartaruguinha e o Picolé, isso não vai acontecer. Vai piorar. É uma questão só de escolha agora. Fique com Deus. Até mais.